Bom dia, você aluno do CCIM. Aqui é o professor Ivo Segundo, matéria de ensino religioso. Essa é a aula de número 30. Nós estamos seguindo aqui, dando sequência no processo do aprendizado a respeito do espírito, alma e corpo. E na última aula ministrada aqui, a aula de número 29, eu tratei do assunto comunhão. A comunhão nada mais é do que um relacionamento. E esse relacionamento ele está refletido através de um aspecto quando nós falamos de Deus, que é a oração. Então, nas últimas aulas nós estamos falando sobre fé, oração, comunhão, que são aspectos do relacionamento nosso, seres humanos, com Deus, um Deus que é transcendental, um Deus que é espírito, e é assim que nós nos relacionamos com Ele. Dessa forma que nós mantemos um contato com Ele, dessa maneira. E hoje eu não quero fazer diferente, vamos fazer uma sequência. Eu quero discutir com você a oração que Jesus nos ensinou, a oração chamada oração modelo, que é muito conhecida demais de todas as pessoas, mesmo aqueles que não são praticantes do cristianismo, que é a oração do Pai Nosso. Então, hoje será essa a nossa sequência. Dentro dessa sequência, eu vou fazer uma pequena revisão e aí entro já no conteúdo. Então, vou aqui compartilhar com você a tela, os slides que eu tenho para essa aula, com a intenção de te ajudar a seguir aí o conteúdo, você poder acompanhar. Então, duas aulas atrás, a aula de número 28, eu falei a respeito de fé, a importância que a fé tem para nos gerar em nós felicidade. Quando nós praticamos fé, isso muda a nossa maneira de ver o mundo, de ver a vida. A fé faz parte do nosso ser. Quando eu falo de fé, ela precisa ser aplicada em algo eterno e transcendental. A fé ela é um elemento do espírito. Existem vários textos bíblicos que afirmam isso, que a fé ela foi depositada em nós para nos relacionarmos com Deus. E Deus ele se relaciona com nós através do Espírito. Então, esse é o principal ponto, o ponto de partida para nós discutirmos os elementos que estão no Espírito. Precisa haver fé. E o que é fé, professor Ivo? Fé é você acreditar em algo sem necessidade de comprovação. Conforme Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz assim, a fé é a certeza das coisas que nós não vemos. É a convicção daquilo que nós esperamos. O texto diz isso. Nós acreditamos em algo mesmo sem ver esse algo. É ter uma certeza no coração, mesmo que isso não tenha acontecido de maneira prática. Então, isso é fé. Na sequência, então, como eu falei aqui nessa breve introdução que eu fiz, nós começamos a discutir o assunto comunhão. A comunhão é um elemento importante das nossas vidas. A comunhão ela tem duas grandes divisões. A primeira delas é um relacionamento horizontal, onde você se relaciona com as pessoas, sejam os seus amigos, os seus familiares, sejam os professores, os colegas da escola. Existe um relacionamento seu com as pessoas. Na sequência, então, eu falei que a comunhão tem também um aspecto vertical. Esse aspecto vertical é um relacionamento com Deus. Esse relacionamento com Deus tem uma forma de comunicação. E essa forma de comunicação é chamada oração. Então, nós entramos nesse conteúdo na aula de número 29. Eu falei um pouco sobre oração, falei alguns aspectos da oração, aquilo que Jesus nos ensinou a respeito de oração. E esses aspectos têm três principais pontos. O primeiro deles, a oração ela não pode ser feita com hipocrisia. E a hipocrisia não é aquilo que hoje você, adolescente, aí fala, né? Aquela frase clássica que circula nos memes da internet, aí, das redes sociais. Enfim, a hipocrisia. Enfim, a hipocrisia. Tudo que acontece vem embaixo a frase ali, enfim, a hipocrisia. Jesus estava se relacionando a algo um pouco diferente, ele estava referindo a algo um pouco diferente. O hipócrita, na época de Jesus, ele nada mais era do que um ator. Era uma pessoa que representava um papel em uma peça teatral. Então, um bom ator era um bom hipócrita.
Aí você começa a perceber, então, o que Jesus queria dizer. Ele fala assim, ó, se você for orar, não finja ser outra pessoa. Seja você mesmo. Mantenha você mesmo, o seu jeito. Não queira enganar a Deus, não queira mostrar para Deus algo que você não é. Não seja hipócrita. Jesus também falou, então, como uma sugestão, como uma forma de fazermos a oração. Ele falou, olha, se você for orar, entre no seu quarto, feche a sua porta, fique sozinho, fique em um lugar secreto. E ali, por que você deve fazer isso? Porque ali dentro você não precisa fingir nada, você pode ser você mesmo. Se você quiser chorar, você vai chorar. Se você quiser rir, você vai rir. Você vai se relacionar com Deus de uma maneira individual ali. E isso precisa ser entendido por nós. E a terceira orientação que Jesus nos deu a respeito de como fazer para orar, ele falou, olha, trate Deus como seu pai. Olhe Deus como seu pai. Essa é a forma como você deve fazer para orar. Então, esses 3 pontos eu discuti na aula de número 29, eu expliquei eles um pouco mais detalhadamente, cada um deles. Dei alguns exemplos, você pode revisar essa aula, está gravada, está lá no canal do YouTube, Professor Ivo II. Você pode revisar caso você tenha alguma dúvida ou queira rever o conteúdo. E hoje eu quero, então, partindo do princípio de como nós devemos fazer para orar, não sendo hipócrita, indo para um local ficar sozinho nesse lugar e olhando para Deus como um pai, Jesus nos ensinou um modelo de oração. Ele nos deu uma sequência de como nós devemos fazer, que palavras podemos usar. E eu quero discutir hoje, então, a oração modelo, que é a oração do Pai Nosso, uma oração extremamente conhecida por todas as pessoas, extremamente praticada por todas as pessoas, mas muitas vezes feita de forma tão mecânica, tão automática, tão repetitiva, que perdeu o sentido para nós. Então, hoje eu quero sugerir a você que você possa olhar a oração modelo que Jesus nos ensinou, entendendo o que ele queria dizer em cada uma daquelas frases, em cada uma daquelas palavras, e transformando isso em algo vivo nas nossas vidas. Então, vamos começar do começo, onde Jesus ele diz assim, Pai nosso que estás nos céus. Eu estou usando aqui a tradução aplicada na Bíblia da Nova Versão Internacional. Então, às vezes você pode conhecer essa oração com uma palavra ou outra um pouco diferente, mas o sentido dela é o mesmo, tá bom? Então, Jesus começa falando Pai Nosso. Pai Nosso, na verdade, tem uma representação muito significativa, porque Jesus, naquela época, aliás, dentro da religião do judaísmo, até hoje, e naquela época especialmente, ninguém poderia chamar Deus de Pai. Era algo muito íntimo, você se relacionar com Deus como com uma base de paternidade, era uma intimidade muito grande, muito afinada, não era possível, as pessoas olhavam para Deus como sendo um ser distante, que nos criou, nos formou e agora está lá longe, deixando as coisas correrem aqui soltas. Quando nós falamos que Deus é Pai, nós estamos dizendo que Ele vai interferir nas nossas vidas. Ele vai interagir conosco. Jesus fala, olha, Deus é seu Pai. E aí, então, Jesus estabelece o local onde Deus está, que é os céus, e nos céus nós precisamos entender que ali o relacionamento com Deus ele é espiritual. Então, não tem como você querer tocar em Deus, pegar em Deus. Eu tenho o meu teclado aqui, ó, o teclado que eu uso aqui para as aulas e tal. Não adianta você querer achar que Deus é como um teclado que você pega nele, você sente ele aqui, você sente como que são as teclas, como que é o barulho, se é mecânico, não tem como. Deus é espírito, não é um objeto, não é uma pessoa, não é algo que você possa interagir fisicamente. Por isso nós precisamos entender a composição humana de espírito, alma e corpo. Você não vai interagir fisicamente com Deus, você vai interagir do ponto de vista espiritual. Então, ele está nos céus. Segundo aspecto, a segunda frase, Jesus fala, santificado seja o seu nome. Jesus está dizendo assim, está dando ênfase. Deus ele é algo exclusivo. A palavra santo aqui quer dizer separado. Separado é algo que está num local exclusivo. Não existe mistura. É como se eu dissesse assim, eu tenho uma garrafa d'água, não tenho aqui nenhuma garrafinha de água,
Mas a minha garrafa de água, a água que está na minha garrafa é 100% pura, não tem nenhuma contaminação. É a mesma coisa que Jesus está dizendo. Deus, ele é santo, ele não tem nada que o contamine. Agora, se eu colocar uma sujeirinha naquela garrafa d'água, a garrafa pode ter 2 litros de água. Mas se tiver uma sujeirinha, toda a água está contaminada. Se tiver ali uma bactéria, toda a água está contaminada. Então, o que Jesus estava dizendo é, Deus, ele é puro, ele é santo. E eu reconheço isso. Reconheço essa santidade. Reconheço essa exclusividade. E aí ele traz uma terceira frase, ele fala, venha o teu reino, venha a nós o teu reino. Algumas pessoas usam uma frase um pouquinho diferente. Mas com essa frase aqui, apenas 4 palavras que eu escrevi, tem um princípio muito importante. Jesus está dizendo assim, Deus tem uma forma de governar, Deus tem uma forma de agir, Deus tem uma forma de conduzir as coisas. Eu costumo dar um exemplo quando eu falo a respeito de reino. Né? Nós vivemos no Brasil, né? Vivemos aqui no nosso país. No Brasil, quando você tiver um pouco mais de idade, for aprender a dirigir, você que é aluno aí do CCIM, quando você ficar um pouquinho mais velho e for aprender a dirigir, você vai ver que pela lei de trânsito você deve seguir com o carro, conduzir o carro pelo lado direito da pista, principalmente, com certeza, nas pistas de mão dupla, né? As pistas em que os carros vão e vêm na mesma pista. Então, quando você está nessa pista, você vai pelo lado direito da rua. Isso é a regra, essa é a norma, essa é a lei. Porém, se você for dirigir em um outro país, por exemplo, a Inglaterra, lá a lei de trânsito é o contrário, você tem que dirigir pelo lado esquerdo. Você não pode dirigir pelo lado direito. O lado esquerdo é o certo. Então, o que eu estou dando como exemplo aqui? Cada um dos seus países, desses países, na sua soberania, estabeleceu as regras de como os motoristas devem conduzir os carros. É uma decisão do país, uma decisão do governo, uma decisão institucional, constitucional e seguindo as leis. O que Jesus estava dizendo aqui a respeito de Deus, quando Jesus coloca essa frase, venha o teu reino, a palavra reino aqui, ela representa um conjunto de regras, uma forma de vida, uma forma de viver. E aí, então, existe essa possibilidade da forma de governo de Deus estar sobre nossas vidas. Especialmente porque ele fala, faça-se a sua vontade. Ou seja, que essas normas, esse modelo do reino de Deus, ele seja cumprido aqui na terra, da mesma forma que é nos céus. Então, quando você faz essa oração, e nós muitas vezes fazemos ela quase que de maneira automática, o que nós estamos dizendo é, Deus, existe uma maneira de viver a vida, o Senhor tem um modelo, e eu peço que esse modelo ele aconteça aqui na terra, da mesma maneira que acontece aí nos céus. É isso que nós estamos dizendo, que o governo de Deus venha sobre nossas vidas, para que nós tenhamos os benefícios do reino de Deus sobre nós. Então, até aqui, até esse ponto, Jesus nos ensinou um relacionamento com Deus. Ele fala, olha, Deus é Pai, Ele está nos céus, Ele é santo, o nome dele é separado, Ele tem um reino, esse reino ele tem algumas vontades, né, uma forma de conduzir as coisas, e essa forma de condução precisa fazer parte das nossas vidas aqui na Terra. Então, essa primeira parte da oração, nos relacionamos com Deus como Pai. Na segunda parte, ele começa a tratar os aspectos que nós precisamos aqui na Terra. E ele começa pelo aspecto mais básico, mais elementar, mais simples. Ele fala, o pão nosso de cada dia nos dá-nos hoje. Jesus ele sabia que o ser humano tem uma necessidade básica pelo alimento. O pão era o alimento que sustentava as nações, sustentava as vidas naquela época. Por isso ele usa o pão como elemento. As pessoas não comiam carne todo dia, não comiam frutas todo dia. Fruta às vezes tinha, às vezes não tinha. Mas o pão era algo básico. Então Jesus ele fala assim, existe um elemento básico nas nossas vidas. Esse elemento básico Deus vai nos suprir, vai nos dar. Fique tranquilo com isso. Peça isso a Ele. Então,
Jesus ele começa a ensinar que no relacionamento com Deus existe algo elementar aqui, no sentido do alimento. Na sequência, ele fala assim, perdoa nossas dívidas. Então, ele está falando, olha, olhe para dentro de você, aquilo que você não fez de certo. Peça perdão por isso. Mas da mesma maneira que você vai ser perdoado, você deve perdoar outras pessoas que estão em débito com você. Pessoas que te ofenderam, que te agrediram, que não te trataram de maneira correta. Essas pessoas precisam ser perdoadas por você. Então, veja só, Jesus saiu do plano espiritual, no sentido de que ele estava falando de como é o nosso relacionamento com Deus, quem é Deus, o reino de Deus, e ele entra nos aspectos básicos do ser humano, começando pelo alimento, depois vindo para os relacionamentos. Ele fala, olha, nós precisamos perdoar uns aos outros. O perdão precisa fazer parte das nossas vidas. Nós precisamos colocar o perdão como sendo um elemento básico no nosso dia a dia. Isso vai nos fazer viver uma vida melhor, uma vida mais leve. Vai nos fazer viver uma vida mais tranquila. O perdão faz parte do nosso dia a dia. Jesus ainda segue as orientações, dá uma sequência aqui no modelo, na forma de comunicar ali a oração. Ele diz assim, não nos deixe cair em tentação. O que eu entendo como sendo tentação? As pessoas, às vezes, elas confundem um pouco esses elementos. Elas acham que a tentação está diretamente relacionada a um pecado, mas não necessariamente. Eu entendo que cada um de nós, na sua individualidade, no seu modelo de vida, no jeito de viver, nós temos princípios e temos propósitos de vida. Existe uma forma de viver, existe um objetivo para que eu cumpra dentro da minha vida. E esse objetivo, essa forma de viver, quando eu pratico ela, eu me torno feliz. Eu trabalhei administrando pessoas muitos anos na minha vida. E dentro dos conceitos da administração moderna, mais recente aí, as pessoas falam assim, olha, você tem que trabalhar com aquilo que você é feliz, porque se você faz aquilo que você é feliz, você vai trabalhar bem, seu trabalho vai ser de qualidade, a sua remuneração vai ser boa. Quando as pessoas estão dizendo isso, elas estão dizendo em outras palavras, elas estão dizendo assim para você, você tem um propósito. Existe algo que você tem afinidade, algo que você vai fazer com alegria. E ao praticar isso, você vai ficar feliz e você, consequentemente, vai ter uma remuneração por conta disso. Porque você está cumprindo o seu propósito. Quando Jesus ele fala assim, não nos deixe cair em tentação, o que Jesus está dizendo é, não desvie do seu propósito. Olhe o foco do que você tem que fazer e caminhe nele. Quando você desvia do seu propósito, você está cedendo à tentação. Ah, mas o que eu estou... Então a tentação é um pecado? Não necessariamente. Pode ser um pecado. Mas não é necessariamente isso. É algo que tira você do objetivo principal, tira você do objetivo primário, maior. Então, entenda nesse sentido, né? Não cair em tentação não é simplesmente, estou cometendo um pecado aqui. Não, não é isso. É você desviar o propósito que existe para a sua vida. Então, Jesus ele pede, na oração do Pai Nosso, ele olha para Deus como Pai, como aquele que vive num ambiente espiritual. E ele fala assim, Deus, não nos deixe cair na tentação, não nos deixe desviar do propósito que nós temos. Não nos deixe fazer algo que vai mudar o propósito pelo qual nós existimos. E aí, então, ele finaliza essa oração, ele vai para a parte final, dizendo o seguinte, livra-nos do mal. Jesus tinha uma consciência plena de que a maldade faz parte do planeta, está na Terra. E aí, então, ele se coloca numa condição de, como filho, pedindo a proteção do Pai. Quando eu falo Pai, a primeira frase da oração do Pai Nosso começa com isso, né? Pai Nosso. Quando eu me relaciono com Deus como Pai, eu preciso entender que um Pai ele tem duas atribuições principais. A primeira é proteção. A segunda é provisão, é provisionar, é proporcionar que sejam supridas as necessidades básicas do filho. Especialmente quando você olha o ambiente de um bebê, de uma criança que nasceu.
Aquela criança ela é completamente indefesa e completamente incapaz de sobreviver sozinha. Dentro da nossa cultura, das leis que nós vivemos no nosso país hoje, quando existe o nascimento de um bebê, a mãe ela tira normalmente uma licença do seu trabalho, ela se afasta do seu trabalho por um período que pode variar entre 4 a 6 meses. E nesse período a mãe vai dedicar exclusiva atenção ao bebê, para que ele possa vencer os primeiros dias de vida, as primeiras semanas, os primeiros meses. Enquanto isso, o pai protege a família, provê recursos, busca através do trabalho o suprimento. Então, Jesus está dizendo que Deus ele olha para nós dessa maneira. E sabendo que existe maldade, Jesus ele fala, olha, livra-nos do mal, porque o Senhor é o nosso Pai. Nós nos relacionamos nessa forma paterna, o Senhor nos protege. Isso é a forma como Jesus ele coloca. Ele não fala para mandar fazer isso, fazer aquilo, não. Simplesmente livra-nos. Nos livra do mal. Livra-nos da maldade. Esse é o ponto que Jesus traz. Dentro da oração ainda, dentro do texto que está escrito lá em Mateus, no capítulo 6, Jesus finaliza a oração do Pai Nosso dizendo, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, Jesus ele fecha a oração reconhecendo que nós vivemos no reino de Deus, o poder é dele e a glória é dele para sempre. Ele está dizendo, eu não vou servir a outros deuses, eu vou seguir o Senhor, eu reconheço isso. Então, a oração tem essa característica, tem essas fases, essas etapas. Não faça a oração de forma decorada apenas, mas entenda o que Jesus quis ensinar. Então, eu coloco aqui a última frase dessa aula, desses slides. A oração, ela não é simplesmente uma decorebazinha, pá, 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 pá. Não é isso. A oração é um relacionamento. É uma forma de interação, de interagirmos, de estarmos juntos, de um falar para o outro aquilo que precisa. É você reconhecer que Deus é seu Pai, que vai cuidar de você. É você reconhecer que Ele que vai suprir o pão. É Ele que vai dar a você o perdão. É Ele que vai te dar forças para se relacionar com outras pessoas. É esse reconhecimento que é importante nós termos. Então, a oração ela é muito mais do que um simples gesto de você falar uma frase decorada. Ela é um relacionamento. Como eu falei na aula anterior, na aula de número 29, a oração ela tem muito a ver com aquilo que a língua portuguesa nos ensina. Ela precisa ter verbo, ela precisa ter predicado, ela precisa ter sujeito, ela precisa ter os substantivos, os adjetivos, as preposições, ela precisa ter uma estrutura. Enfim, a oração é uma comunicação. Quando você ora, você se comunica. Quando você ora do ponto de vista do ensino religioso, você se comunica com Deus, porque Ele é seu Pai. Então, esse é o ponto que eu gostaria de compartilhar com você hoje. Falamos sobre oração na aula passada, eu falei de uma maneira geral como nós devemos fazer para orar. E hoje nós discutimos, então, o modelo de oração que Jesus nos ensinou, para que você não faça isso de uma forma decorada, para que você não faça isso de uma forma mecânica, automática, para que você faça isso de uma forma consciente, sabendo que você está se comunicando com Deus e você tem que se relacionar com Ele porque Ele te ama, Ele manifesta o amor dele sobre a sua vida. Deus abençoe grandemente você. Eu espero que você tenha entendido esse conteúdo. Nas próximas aulas nós vamos seguir estudando elementos do Espírito para que você possa entender quem você é. Você é Espírito, é alma e é corpo. Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado pelo tempo que você dedicou assistindo essa aula. Que você possa seguir aí os seus estudos e sendo fortalecido por Deus por aquilo que Ele tem para a sua vida. Um forte abraço. Deus te abençoe. Eu espero ver vocês em breve, pessoalmente. Espero que nós estejamos juntos. Até mais.